Nessa aula de número 10, eu quero falar com você, capelão, participante do curso, sobre a capelania e a denominação. Aqui é algo muito sério que adentra assuntos relacionados ao respeito à religião alheia, ao respeito do próximo e muitas coisas também que nós temos que identificar que não faz parte da função do capelão. Então você já tem que preparar aí a canetinha para colocar um X nessas coisas que nós vamos falar aqui, para você eliminar isso da sua prestação de assistência religiosa. Vamos ver aqui então quais situações que diz respeito à denominação e à capelania. Primeiro, a denominação cristã, a denominação ou confissão cristã é uma organização religiosa cristã que funciona com um nome, uma estrutura e uma doutrina própria. Então aqui a gente tem várias portas, né? Várias portas. Nós temos a Igreja Evangélica tal, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista tal, a Igreja Pentecostal tal. Então esses nomes são chamados de denominações. E o que tem a ver nesse tópico que eu quero chamar a sua atenção da capelania e o que envolve as denominações? O que eu quero te chamar a atenção é que a função do capelão de prestar assistência religiosa, ela não pode estar muito atrelada a denominações. A função do capelão é uma função assim, muito própria, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, sabe aquele atendimento clássico que a pessoa dá e ela fala de Jesus para a pessoa, ela dá uma boa palavra, ela dá um bom suporte para aquela pessoa e aí depois ela começa a insistir para a pessoa ir para a igreja dela? Você já viu esse acontecimento? Tem muita gente que faz isso. Eu estou falando de insistência, diferente de fazer um convite. Tem algum problema de você fazer um convite? Não tem problema nenhum. Faça o convite, até porque todos nós precisamos congregar. Não podemos abandonar a nossa congregação. Pastor precisa congregar. Pastor não pode se isolar. Pastor isolado. Diz a Bíblia que aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Ou seja, não está no corpo, não está participante. Ah, mas ele tem a igreja e tem os membros daquela igreja. Sim, mas ele é superior assim ao ponto de achar que ele é auto-espiritual? Não, ninguém é. Todos nós precisamos da edificação do próximo, de um ouvir de uma palavra. Eu viro e mexo, eu estou ouvindo palavras e palavras de pastores que me edificam muito. Tenho a minha igreja, então a gente tem a denominação muito forte com a gente, mas nem por isso, aí eu volto aqui, olha só, mas nem por isso nós devemos colocar isso como principal no atendimento espiritual, como capelão. Não. Não pode fazer isso. Por que não pode? Porque o capelão, eu volto a dizer, ele tem uma função muito própria. Ele tem uma função especializada, ele tem uma função de ajudar aquela instituição e não propriamente de fazer o que é chamado como proselitismo. O que é o proselitismo? O proselitismo é um intento ou empenho de converter pessoas. Enquanto a isso, não tem problema nenhum. Eu mesmo me empenho para converter, ganhar almas para Jesus. É a função do capelão, né? Mas aqui tem um sentido diferente, olha só, não é só isso. Ou determinados grupos, ou uma determinada ideia ou religião. Aí já entra a denominação, a placa da igreja. Ou conseguir adeptos à sua instrução oral. Então o capelão não pode misturar isso. Você tem que aprender isso, porque quando você estiver na instituição exercendo a sua função de capelão, especializado naquela área, as instituições, a pessoa que está sendo atendida, ela não vai ter uma boa concepção do seu serviço se você insistir para a denominação. Volta a repetir para não ter confusão. Você pode fazer um convite? Faça um convite.
Você pode se empenhar, pode, mas não trace isso como projeto principal, porque está fora da capelania. A capelania é o suporte, é o socorro, é a palavra de fé, é a palavra de ajuda, é a misericórdia, é o amor, é para alcançar aquela vida e ajudar ela na sua necessidade. Então veja que não tem espaço para ficar falando de igreja, de denominação, por mais boa que seja a sua congregação, não tem espaço para você ficar citando isso direto. E olha que essa aula foi preparada para esse curso, porque é o que mais acontece. Eu vou repetir para você. É o que mais acontece. Pasme, é o que mais acontece. E não pode acontecer. Não pode acontecer. Olha só. Aqui diz a capelania. A capelania é uma assistência e execução de atividades religiosas em locais como hospitais, escolas, orfanatos, asílios, presídios, instalações militares e outras organizações. Perceba que a capelania ela envolve muito o trabalho com instituições, então não tem muito espaço para a gente ficar jogando denominação. Não tem. E não pode ter. E não pode ter. Quem faz isso não tomou o curso correto, porque o curso não pode falar sobre isso. Tá certo? E olha só, as instalações militares e outras organizações, é comum que as pessoas que estão nesses locais precisem de uma palavra de alegria, de esperança e consolo para continuar a viver. E aqui tem um símbolo da nossa capelania, que é o coração. Então, eu não tenho espaço para isso. Eu tenho que me adaptar à função do capelão, não fugir dela, para que eu possa executar de uma forma sublime o exercício correto do capelão, alcançar vidas pela palavra de Deus, ganhar almas de forma correta. Qual é a forma correta? Atendendo ele no seu estado e suprindo ali com a palavra para que o Senhor Jesus alcance ele naquela situação. E aí não tem espaço para denominação. Volto a repetir, não deixe que isso aconteça porque você é especializado, você é um capelão oficial a partir de então, tomando esse curso, você é um capelão oficial, tá bom? Essa aula foi para você aprender isso, guarde isso no seu coração. Vamos à nossa próxima aula.